Encerrada a partida no Estádio Municipal. Torcida rubro-negra Cartola vibrando com a recuperação do time depois daquela debacle sofrida domingo passado ante a representação do Guarabira, perdendo por 2-1. Encontrou assim a equipe orientada tecnicamente pelo senhor Joaquim Felizardo a tão almejada reabilitação, abatendo o Esporte Clube de Patos pelo insofismável score de 3-0. Muito embora no primeiro half-time tivesse deixado muito a desejar, o time do Campinense Clube marcando 1-0 sem apresentar um futebol convincente. Na etapa final, os comandados de Joaquim Felizardo foram à frente, ampliaram o score e terminaram conseguindo ampla reabilitação, abatendo de maneira categórica o quadro do Esporte Clube de Patos pelo score de 3-0. Vamos então, senhoras e senhores, antes do encerramento desta sensacional jornada esportiva, para a ficha técnica do encontro envolvendo Campinense e Esporte Clube de Patos, quando é grande a euforia no Estádio Municipal. E anunciando também que os senhores terão oportunidade de ver o tape, vendo o jogo pelo canal 9 da Borborema de Campina Grande, a partir das 18 horas. Veja o tape pelo canal 9, a sua TV Borborema. A arrecadação do encontro aqui no Estádio Municipal somou 1.308 cruzeiros novos. Arbitragem de Geraldo Luquiu, auxiliado por Alderico Cavalcante e José Leonardo. Senhoras e senhores, vamos trazer agora, com satisfação, Humberto de Campos para algumas considerações a respeito desta jornada esportiva e mais precisamente desta vitória do Campinense diante do Esporte por 3-0. Humberto. Muito obrigado, Edmilson. A vitória do Campinense, senhores, foi absolutamente justa, merecida sob todo e qualquer aspecto. O time rubro-negro foi melhor do que o Sport e o Sport apresentou uma atuação um pouco melhor do que aquela decepcionante contra o 13 Futebol Clube. Entretanto, mesmo com os 3-0, o time do Campinense não deve se iludir com isso, porque afinal de contas ainda está a dever uma melhor apresentação à sua torcida. Eu acredito que esta tarde não funcionou o esquema técnico e tático armado pelo senhor Joaquim Felizardo, cerceando a voluntariedade e a liberdade de certos jogadores, em particular do ponteiro direito Paulinho, que ficou preso, ficou apegado à sua posição. O time do Campinense Clube venceu fácil e venceu bem. O Sport fora de casa foi uma completa decepção, sendo de se esperar que em Patos reedite as suas melhores apresentações e que volte a ser aquela equipe perigosa, voluntariosa, difícil de ser enfrentada, difícil de ser batida lá na Princesa das Espinharas. Aqui em Campina Grande, a sua apresentação não chegou a corresponder. Mas, senhores, justiça seja feita. O time do Campinense Clube, apesar de ter melhorado um pouco de produção, repito, ainda fica a dever uma melhor exibição à sua torcida. O time do Campinense Clube precisa se descontrair, precisa jogar mais em função do gol. O time do Campinense Clube precisa deixar esses esquemas nitidamente defensivos, precisa deixar de atuar nesses esquemas que privam o jogador de sua liberdade individual, da sua voluntariedade e, sobretudo, da sua categoria e de seu gabarito técnico. O Sport, senhores, pelo menos nesta primeira rodada, nessa primeira fase deste turno de classificação do Certame Paraibano de 1969, jogando fora de Patos, foi uma decepção total. Não correspondeu à expectativa. Levou 7 gols, não marcou nenhum. Seu time foi apático, bizonho, decepcionante sob todo e qualquer aspecto. É de se esperar, é de se ressaltar que o Sport em casa é um adversário perigoso. E é de se esperar também que ele confirme as tradições dos anos anteriores e que em Patos seja um osso duro de roer para 13 Campinense. Aqui foi uma verdadeira galinha morta, tanto na exibição de domingo passado, como na exibição deste presente domingo. O time do Campinense Clube apresentou-se com Té em boa forma, muito ativo. Marconi, uma promessa de futebol de esperança, nos envia para Campina Grande. Ivo excepcional, Wilson bem e Jório ditando cátedra pela lateral esquerda. Dinga foi uma surpresa, com uma atuação excelente, levando-se em consideração que Erasmo não esteve bem e que Vavá, que entrou em seu lugar, esteve bem melhor do que ele.
Paulinho, virtualmente abandonado pela ponta direita, não conseguiu a reabilitação tão desejada para a torcida. Mas nos seus pés, nos momentos em que ele se deslocou para o centro, o que procurou outro local para fazer os passes em profundidade, nasceram 2 dos 3 tentos do rubro-negro. Toinho foi o artilheiro da partida e teve uma conduta aceitável sobre todo e qualquer aspecto. Ediguar, no aspecto finalização, decepcionou completamente. E Valmir, com uma boa conduta pelo setor esquerdo. O time do Sport Canário evitou um mal maior. Domingos esteve fraco, Orlando foi o melhor da defesa. Vavá, querendo exibir uma classe que não tem, não chegou a ser aquele grande zagueiro de outras oportunidades. E Lira levou um completo passeio de Paulinho e de Toinho pelo seu setor, muito embora ambos não estivessem relativamente bem nesta partida. Fraca atuação do volante do Sport, Toinho, outrora uma grande promessa do futebol paraibano, e Didi, pela meia esquerda, também não correspondeu. Chacon não disse o que veio fazer em campo. Dedé, deslocado para a meia direita, encontrou Ivo e o Wilson em plena forma e desapareceu completamente. Mimi é nome de gado, não é nome de jogador de futebol. Seu substituto Todinha não correspondeu e Marconi pela ponta esquerda levou um baile do seu xará do time do Campinense Clube. Arbitragem regular do senhor Geraldo Luque Vu, que faz questão de centímetros, de lados, de locais, que prima sobretudo por ser um perfeccionista, mas que se esquece daquilo que é mais importante de um juiz, ou seja, deixar o jogo correr à vontade. Seus auxiliares, Alderico Cavalcante e José Leonardo, não chegaram a comprometer porque não tiveram oportunidades. A arrecadação decepcionou, 1.308 cruzeiros novos. É preciso que o público volte a campo. É preciso que o público prestigie os espetáculos de futebol. É preciso que o público sinta que da sua presença em campo, da sua presença nos estádios, depende a sobrevivência do futebol de Campina Grande. E não será fugindo dos estádios que o espectador, que o torcedor campinense irá ajudar o futebol da Rainha da Borborema a se suerguer e a encontrar o seu merecido lugar. Parabéns ao time do Campinense pela reabilitação, mas não se iludam, porque a vitória chega a ser enganosa se levarmos em consideração o declínio técnico do time do Sport. E vamos esperar pelas próximas oportunidades, porque o campeonato vai nos reservar surpresas daqui por diante, e mesmo porque 13 campinenses já vêm por aí com todo o fogo, com todo o vapor para a próxima semana. Muito obrigado, senhores, com vocês, Edmilson Antônio, complementando esta reportagem esportiva, em que a Borborema transmitiu simultaneamente de Guarabira, de verdade, de mesmo, com Joselito Lucena e Arlindo Nóbrega, lá na metrópole do Brejo, e não em estúdio de gravação fazendo dublagem. E aqui do Estádio Municipal, com Edmilson Antônio, Francisco de Assis e os demais companheiros da equipe mais famosa do Estado, para a gentileza de Pitu, aperitivo do Brasil, e do Mercadinho Serve Bem. Obrigado, senhores, e até a próxima. Este foi Humberto de Campos ao microfone da Rádio Borborema de Campina Grande, analisando o cotejo. Campinense Clube 3, Esporte Clube de Pato 0. Transmissão da Rádio Borborema com a mais famosa equipe esportiva do estado. Hoje com uma sensacional jornada esportiva. Um show de bola em transmissão simultânea com Joselito Lucena e Arlindo Nóbrega, diretamente de Guarabira, com 13-2, Guarabira 0. E aqui no Estádio Municipal, com o locutor que vos fala, Edmilson Antônio, com Esporte 3, aliás 0, Campinense Clube 3, em nome de Pitu, o aperitivo do Brasil, e Mercadinho Serve Bem, que agora dispõe de uma filial na Praça Félix Araújo. Mercadinho Serve Bem. Habitantes das ruas Arrojado Lisboa, Monte Santo, Ouro Branco, Quintino Bocaiúva, Rio Grande do Norte, Conde D e adjacências, faça uma visita ao Mercadinho Serve Bem na Praça Félix Araújo. Senhoras e senhores ouvintes, vamos concluindo por aqui mais uma sensacional jornada esportiva, quando tivemos o andamento do Campeonato Paraibano de Profissionais, versão 1969, em sua segunda rodada, que será complementada com os informes de Magidial Lopes dentro de mais alguns instantes. Comando técnico aqui no Estádio Municipal de Udilson de Campos. Nos estúdios tivemos na retaguarda técnica Benedito Santos, Múcio Albuquerque e Ivo Rodrigues. Comando geral de Joselito Lucena. Participação especial de Humberto de Campos e Arlindo Nóbrega.
Pitu, o aperitivo do Brasil, patrocinou, juntamente com o Mercadinho Serve Bem, outro show de bola com a mais famosa equipe esportiva do estado. Amanhã, a partir das 12h30, nós voltaremos a falar de esportes. Agora com os senhores, para a complementação desta jornada esportiva com as nossas despedidas. E o nosso muito obrigado, o companheiro Magidiel Lopes. Madureira 1, gols de Flávio 3, Lula 2 e Silveira. Para o tricolor, Miguel para o Madureira. Juiz José Mário Vinhas. No encontro principal, Flamengo e Bom Sucesso empataram em 1 gol. Dionísio marcou para o Flamengo, Lemínia contra para o Bom Sucesso. Direção de Armando Marques. O Flamengo empatou com Domingues, Murilo, Maniceira, depois Jaime, Onça e Paulo Henrique, Carlinhos e Lemínia, Cezinho, Rodrigues Neto, depois Luiz Henrique, Dionísio e Arilson. O Bom Sucesso empatou também com Birajara, Luiz Carlos, depois Dutra, Moisés, Lumumba e Albérico, René e Dedinho, Gibira, Fifi, Jair Pereira e Valdir. Pelo Campeonato Pernambucano nos aflitos, América 4, Ibis 1, gols de Batista 3 de Jamínio para o América, Edson para o Ibis. Juiz Sena Muniz com renda de 286.500 cruzeiros antigos para um público de apenas 137 pessoas. O América goleou com Jagunço, Deco, Fernando, Birajara e Zezinho, e Deltônio e Edinho, depois Batista, Edson, Batista, depois Del, Toinho e Paulinho. O Ibis perdeu com Amar, Léo, Delson, Auriel e Moisés, Nado e Teta, Fernando, Bassu, Carlinhos, depois Maurício e Edson. Pelo Campeonato Paulista, na Rua Javari, Santos 2, Juventus 1. Gols de Joel e Pelé para o Santos, Antonino para o Juventus. Juiz Joaquim Campos. Renda 28.276.000 cruzeiros antigos. Campeonato Paranaense. Em Curitiba, Paranavaí 2, Primavera 1. Resultados de hoje pelo Brasil. Campeonato Pernambucano, na Ilha do Retiro, Ferroviário 0, Santo Amaro 1. Gol de Maurício, jogo em andamento. Juiz Armindo Tavares. O Santo Amaro vai vencendo com Lino, Paulo, Marco. Nos aflitos, Náutico 1, Central 1. Ramos para o Náutico e Ademir para o Central. Direção de Sebastião Rufino. Jogo aos 35 minutos da segunda etapa. O Náutico vai de Walter, Regina, Limeira, Braga e Toinho, Zé Carlos e Deco, depois Nilcínio, Eloy, Ramos, Rato e Lala. O Central com Tita, Heraldo, Fernando Silva, José da Cunha, João Paulo e Paulinho, Zito, Joãozinho, Ademir e Paulo Roberto. Outros resultados em Maringá, 15 minutos do segundo tempo pelo Torneio Nacional de Clubes. O Sport vai perdendo para o Grêmio de Maringá por 1-0, gol marcado por Reginaldo aos 3 minutos da etapa final. Pelo Campeonato Carioca, no Maracanã, partida preliminar, Olaria e Portuguesa empataram sem abertura de contagem. No embate principal, o Vasco da Gama vai vencendo ao Bangu por 1-0, tento assinalado por intermédio de Adilson aos 12 minutos. Tivemos ainda pela Taça Cidade de São Luís. Em São Luís, Motoclube 1, Ícaro 0. Pelo Campeonato Paulista, resultados parciais em São José do Rio Preto, São Paulo 2, América 1. Em Sorocaba, São Bento 1, Portuguesa Santista 0. Em Jundiaí, Palmeiras 1, Paulista 0. No Morumbi, Portuguesa de Desportos 2, Corinthians 1. Campeonato Cearense. Em Fortaleza, Ceará Sporting 2, Calouros do Ar 0. Campeonato Paraibano. Guarabira 13-2, Guarabira 0. Tupaiano em Vitória. Ou melhor, em Salvador, encontro preliminar, Vitória 2, Redenção 0. Encontro principal, jogo em andamento, Galícia e Leônico empatam sem abertura de contagem, 38 minutos do primeiro tempo. Na cidade de Feira de Santana,
Feira de Santana 1, Flamengo 1. Em Santo Amaro da Purificação, 40 minutos da segunda etapa, Ideal 1, São Cristóvão 1. Pelo Campeonato Goiano, séries 2 e umas 2 em séries, jogo encerrado. Em Goiânia, Atlético 2, Goiás 1. Em Anápolis, Anápolis 1, Craque 0. Campeonato Paranaense, em Guarapuava, Grêmio Oeste 2, Cianorte 0, jogo em andamento. Em Apucarana 0, Londrina 1, jogo também em andamento. Em Paranaguá, jogo encerrado. Seleto 0,